Para quem não entendeu a atividade que está lá no sistema, a atividade pede 5 questões do capítulo 3 do Griffiths, né? No mínimo 5 questões. Então, você vai pegar o capítulo 3, você vai fazer no mínimo 5 questões. Você pode fazer até 10 questões do capítulo 3, tá? Mas faça no mínimo 5. E o restante você vai complementar com a equação de Maxwell. Questões de equações de Maxwell. Que aí entra o capítulo 5, tem 2 equações de Maxwell lá no capítulo 5, né? Que na realidade vai tratar de Biot-Savart, né, que é magnetostática, né? Só que tem uma parte lá que entraria como equação de Maxwell, principalmente no divergente de B ser igual a zero. A gente vai já chegar nessa aula, eu vou já falar isso para vocês. E o principal seria o capítulo 7. O capítulo 7 é somente de equações de Maxwell, tá? Então, se você quiser fazer lá do capítulo 7, você pode fazer até 5 questões do capítulo 7. Você completa as 10 questões, tá bom? Essa é a lista final de vocês, certo? A aula de hoje vai ser a última aula de vocês da disciplina, tá? Eu vou estar finalizando a disciplina hoje. É pena que a gente não está presencialmente para comer bolo e beber refrigerante, né? Como fazia na 4ª série, né? Essas coisas. Mas um dia... E era bom, viu, professor? Era bom. Era bom, né? Mas um dia a gente faz isso, né? Um dia a gente ainda se vê ainda pessoalmente, né? E, enfim, bate um papo e relaxa, tá? Então, a aula de hoje vai ser uma revisão de magnetostática e, né, eletrodinâmica, que entraria as equações de Maxwell, tá? Obviamente, isso aqui é só como é que se diz? Uma revisão e introdução, tá? Então, a ideia da aula hoje é a gente fazer o seguinte: a gente discutir as equações que a gente já viu, né? Que vocês viram, se vocês lembram, esse tipo de coisa. Então, vai ter um momento que a gente vai estar simplesmente, olha, isso aqui, da onde é que surgiu, como é que surgiu, né? Por que que isso acontece. Então, vai ser uma aula de revisão com discussão, tá? Então, antes de qualquer coisa, né? A gente precisa lembrar de 3 pontos. Primeiro ponto, na eletrostática, certo? Relacionado à carga. O estudo da eletrostática se dá com carga de que jeito? Em repouso, né? Em repouso, exatamente. Ou seja, a carga ela é estacionária, tá? Eu vou botar aqui esse repouso aqui entre aspas, né? Já na magnetostática, tá? A gente tem carga em movimento, mas essa carga em movimento esse movimento ele é estacionário. Movimento, tá? O que é esse movimento estacionário, hein? Alguém sabe dizer? Parando? É um constante no tempo? Constante no tempo. Constante? Velocidade constante, exatamente. Então, a carga está em movimento, mas você considera que aquele movimento seja constante. Ou que a velocidade média dos portadores de carga seja constante. Aceleração é zero, né? Aceleração nula, exatamente. Mas mesmo que você tenha carga acelerada, quando você pega a média do teu sistema, aquele negócio tem que ser, a aceleração tem que ser zero, né? Ou que a velocidade tem que ser constante. Belezinha, pessoal? De boas até aí. E a dinâmica, obviamente, tá? A gente pega com a aceleração carga acelerada, né? Com a aceleração diferente de zero, certo? Eu vou deixar de novo, entre aspas, porque para tudo a gente tem condição, né? Para tudo existe uma exceção, tá? Vou botar aqui carga acelerada, né? Que aí entra também a parte de você ter aqui correntes alternadas, né? Certo? Aqui você teria corrente contínua, né, na magnetostática. Já aqui você teria corrente alternada, você teria um movimento onde você teria um campo magnético ou um campo elétrico variável, tá? Então, o sistema é mais dinâmico, tá? O sistema é mais dinâmico, certo? A gente está pegando aqui a elerodinâmica, né? Então, na magnetostática, a primeira coisa que a gente viu aqui foi que você tem cargas estacionárias. Eu sempre erro. Tá certo, né? Netostática. Eu sempre erro essas escritas, cara. Nunca me acostumo. Bom,
Então, o que acontece aqui na magnetostática? A primeira coisa que a gente precisa definir algumas coisas, certo? Eu quero ver se vocês lembram, né? Qual a definição de corrente elétrica? E aí, galera, qual a Cargas definição? variadas no tempo. É um movimento relativamente ordenado de cargas elétricas. Fluxo ordenado, né? De elétrons, fluxo ordenado. Fluxo ordenado de elétrons. Por unidade de tempo, né? Por unidade de tempo, Você precisa ter esse detalhe, né? Então, você tem aqui o movimento de cargas com relação ao tempo, né? Certo? Então, se você tiver um fio, tá? E você tem elétrons se movendo aqui nesse fio, você pega uma seção transversal desse fio, você observa e você começa a contar qual o número de elétrons que está passando por aí, e você mede o tempo, né? Então, isso aí vai te dar esse fluxo por unidade de tempo, que o de Brevin falou, né? Que seria a corrente elétrica, tá? E tem um detalhe, né, que a gente não vai entrar nessa discussão, mas, obviamente, vocês sempre lembram, né, que é a corrente convencional, sentido convencional, né? Vocês lembram disso? O sentido real e o sentido convencional, né? Sentido real e sentido convencional. Eu não lembro disso, não. Eu nunca lembro dessas coisas. Sentido real obviamente, se você aplica o campo elétrico, quem entra em movimento os elétrons, não é? Então, o sentido real está associado ao movimento dos elétrons. E o sentido convencional é que você convenciona que o movimento seja dos prótons? É isso? Isso, dos prótons, Isso. Isso é mais uma questão histórica, né? Certo. Aí, outra coisa, né? Para você estudar magnetostática, você está analisando, obviamente, uma coisa que vai ter, que é força magnética, tá? Então, a gente vai ter aqui um tipo de força agora. Toda vida que a gente tem uma interação, a gente está só analisando uma força, tá? E essa força vai ser uma força magnética. Essa força magnética está associada, obviamente, ao movimento de cargas, tá? Então, você tem uma corrente lá. Então, você tem essa corrente e você está tendo um movimento de carga, você está tendo uma força associada a essa corrente, certo? Aí, o livro deixa bem legal, deixa bem interessante, né? Que ele coloca o seguinte: se você tiver um fio... Isso aqui é o capítulo 5, é? É o capítulo 5. Ok. Um fio, né? Se você tiver aqui um fio, tá? Esse fio está conectado a uma bateria, tá? Você tem aqui uma bateria, positivo, negativo, né? Você tem aqui o polo positivo e o polo negativo, aqui o positivo, negativo. O que é que acontece aqui, hein? Ele sai de quem para quem, você lembra? Da região de menor potencial, né, para de maior, é assim? Região de menor potencial, assim, você sempre pensa nessa cascata, mas a gente sempre convenciona. Então, na convenção, qual seria o sentido? Você lembra? É maior para o menor, né? Maior potencial para o menor. No sentido real, né, seria do menor para o maior, né? No caso, seria do menos para o mais. Isso seria o real, o real. Só que no convencional, faz do mais para o menos. Isso. Então, a gente convenciona que acontece isso aqui, não é? Ó? Certo? Então, se você está com a chave desligada, né, você não tem corrente. Se você ligou a chave, você tem corrente. Se você tem corrente, aqui é um fio, certo? O que é que acontece com a interação entre esses fios? Você lembra disso? O que acontece com a interação dos fios? Quando eu falo interação, eu estou falando de força. Tem uma força entre esses fios. O que é que acontece com ela? Ao redor dele cria o campo, professor? Com os fios eles vão se afastar se estiver próximo, né? Teoricamente. Então, você tem uma repulsão, né? Então, esses fios aqui, eles se transformam em algo desse tipo aqui, ó. Ao redor deles vai ter um campo de ocorrência. Também vai ter uma força, né? Uma força. Então, quando a corrente está no mesmo sentido, você tem uma repulsão, tá? Eu estou falando isso porque foi o experimento que foi feito para você poder analisar a força magnética, certo? Então, a força magnética é uma força empírica, assim como o campo magnético, também é um campo empírico, tá? Você acaba medindo força, né? Então, para medir isso, foi feito esse experimento e você observa que você tem uma repulsão. Se a corrente estiver no mesmo sentido, você tem sentidos
Mesmo sentido, né? Aqui está sentido oposto. Mesmo sentido, você tem uma atração. Vocês lembram disso? Lembro. Lembra, né? Tá? Aí ele vai lá definir quem é essa força magnética. Daqui a pouco a gente volta para essa parte aqui do fio e a gente consegue explicar com a equação chamada Biot, né? Vocês já devem ter dado aula sobre isso já, tá? Aí ele vai definir força magnética e ele define força magnética como sendo movimento de cargas, tá? Só que a força ela é perpendicular tanto à velocidade como ela é perpendicular ao campo. Força magnética. É um vetor, obviamente, né? Beleza por até aqui, pessoal? Tá de Beleza. boa? Boa. Você lembra qual é a definição da força de Lorentz? A força de Lorentz é a combinação da força elétrica mais a força magnética, tá? Ou seja, você tem que a carga vezes o campo elétrico mais a carga vezes a velocidade vetorial ao campo magnético, né? Ou seja, você tem isso aqui, então, como sendo o Q, o campo elétrico, mais V, vetor B, tá? Então, um sistema, né, que é a magnetostática, se você tiver um campo elétrico diferente de zero, você tem uma força elétrica e você também vai ter uma força magnética, se a carga está em movimento, tá? Aí você teria aí V, vetor B relacionado à força magnética. Aí tem um negócio interessante que a gente vai analisar aqui a força magnética, que é a primeira coisa, força magnética realiza trabalho? Vocês lembram? Deixa eu até escrever isso aqui. Tá muito rápido para vocês não, né? Tá tranquilo, né? E aí, a força magnética realiza trabalho? Tá, vamos voltar aqui então. Qual a definição de trabalho? Se depender da direção, né? Que produz movimento. Né? Produz um deslocamento, né? Então, tudo que tiver um deslocamento, você tem um trabalho? Sendo a força aplicada, né? Não, depende, não, né? Vai depender da direção. Tá. Então, vamos pegar a força centrípeta, certo? Força centrípeta no movimento circular. Você está tendo um deslocamento lá circular. A força centrípeta, ela gera trabalho? Não. Gera trabalho não, força centrípeta. Por quê? Porque a força, assim, a força centrípeta é central e o deslocamento é lateral. Então, o deslocamento é tangente, não é isso? E a força tangente que digo, tangente. Né? E a força centrípeta é radial. Então, tem um tipo de força que ela gera um deslocamento, mas não tem trabalho. Que vai depender do ângulo, né, professor? Depender do ângulo. Então, porque trabalho... a definição de trabalho é F de cosseno do ângulo. F de cosseno do ângulo, ou simplesmente a força escalar ao deslocamento. Se a força ela for perpendicular ao deslocamento, né, que eu estou botando assim, eu poderia botar isso aqui como sendo R, né, esse deslocamento, ou seja, o trabalho é nulo. Essa força ela não gera trabalho. Tranquilo? Né? Uhum. Isso. A força magnética. E aí? Olhando para a força magnética, será que ela não seria perpendicular ao deslocamento? Força magnética é um vetor, é Q, V, vetorial AB. Tá? Eu vou reescrever isso aqui do seguinte sentido. V, eu posso botar isso como sendo dr dt. Né? Ou posso botar isso aqui de uma forma mais grotesca, né? Ou de uma forma mais bonitinha. Posso botar isso aqui que é a força. Quando você tem seu produto vetorial vai dar outro vetor perpendicular, então, né? Então não gera. Não gera trabalho, exatamente. Tá? Exatamente isso que eu quero que você veja, né? Que aqui você teria dr dt, né? E aqui vetor B. Tá? Aqui você teria FM, que
sobre dt, isso aqui é corrente, né? Então, ficou corrente vezes, aqui você teria PR vetor B. Ou seja, se você olhar, aqui tem um produto vetorial. O produto vetorial garante que a força ela é perpendicular ao deslocamento infinitesimal e ela é perpendicular a B. O produto vetorial diz isso, né? Quando você tem A igual a o produto vetorial de dois vetores, significa dizer que esse vetor ele é perpendicular aos vetores que lhe geram a partir desse produto vetorial. Logo, a força ela é perpendicular ao deslocamento. Recai lá naquele caso aqui, né? Quando a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é... Então, o trabalho da força magnética é nulo. Beleza, pessoal? Beleza. De boa? É interessante, né, essa discussão, né? Mas, veja, a gente está só relembrando, né? E a gente acabou de escrever que a força, ela é a corrente, né? A corrente, a integral de dl e dr, né? Aqui você teria aqui um deslocamento dessa corrente, da carga, né? Vetorial AB, certo? Aí o que é que tu pode fazer? Tu pode pegar a corrente, aqui, ó, certo? Nesse sistema aqui, vamos brincar nesse sistema. Se você tem um fio, tá? E você tem uma corrente aqui subindo, certo? Vocês lembram como é que seria aqui o campo magnético? Como é que a gente calcula? Ou, como é que a gente calcula? Não, porque teria que passar a lei de Biot-Savart, né? Mas pelo menos qual seria o perfil do campo, o sentido do campo, tá? Ou na região, nessa região aqui, região do lado de cá, como é que seria o campo? Aí seria entrando, né? Fazer a regra da mão direita aí, né? Fazer um X aí. Você bota aqui o dedão aqui, né, nesse sentido aí, e gira a mão, né? Então, aqui ele está entrando e aqui ele está saindo, né? Ou seja, aqui nessa região ele está entrando o campo aqui está entrando, e o campo aqui está saindo, né? Então, o campo gerado por esse fio, certo? Se eu colocar agora um outro fio, eu vou colocar aqui de azul, né? Se eu colocar um outro fio, com a corrente agora, ela sendo no sentido oposto, tá? Sentido oposto. Eu vou colocar em preto aqui, para poder a gente diferenciar. Tá? Para onde é que teria o campo aqui, internamente? Para baixo. Aí o lado direito é saindo. Né? Lado direito é saindo aqui, é isso? Lado esquerdo entrando. Aqui é o B. É justamente a região direita. E aqui é entrando, correto? Aqui também é o B. Aí o que acontece agora com a força? E a força? Nessa região aqui. Aqui eu vou botar 1, aqui eu vou botar o 2, tá? Então a força 1, ela tá para qual direção? Peraí, deixa eu ver. Aquele negócio dos 3 dedos. Tá paralela, né? Força, velocidade, né? Se afastar, não, porque é o mesmo polo, digamos aí. Ó, repara, ó. Tá, todo mundo consegue ver essa caneta, né? Eu não estou vendo vocês aqui não, mas enfim. Todo mundo consegue ver essa caneta? A caneta vermelha aqui está apontando na direção da corrente 1. Cadê a caneta? Dá para ver aqui, na minha mão? Não dá pra ver não. Tá não? Deixa eu ver aqui. Tá sim, é porque... Dá para ver. É porque talvez... Não, Diocles, é algum formato aí do seu Meet, entendeu? Fica travando. Ah, tá. Então deixa para lá. Vamos explicar de outro jeito. Deixa eu botar aqui, voltar aqui. Então a corrente, ela tá subindo, certo? Aqui, ó. Tá aqui meu dedão. Dá para ver meu dedão, dá, Diocles? Tô vendo só o mais aqui, o mais. É isso, Tá. o mais? Não, meu dedão, cara, na câmera, na minha câmera. É porque deixa eu ajeitar aqui. Botar aqui. Eu tô fazendo arminha, cara, com a mão. Pronto, tô vendo. Agora dá pra ver. Eu ajeitei aqui. Pronto. Pronto, eu tô fazendo arminha, certo? Ou seja, aqui tá a corrente, aqui tá o campo. Para onde é que tá a força? A força é no outro dedo. No dedo Repara. médio. Assim, Né?
Né? A força, você bota sua mão por deslocamento e gira para o campo. Repara para onde é que ele está indo. Bota sua mão no deslocamento, gira para o campo. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tá de boa? Ó, a corrente está para cima. Isso, corrente para cima. A corrente está para cima. Então, vou desenhar aqui, ó. Vou botar aqui em verde, tá? A corrente está para cima, certo? O campo está entrando, então o campo está para cá, certo? Aqui, aí o que acontece? O deslocamento, obviamente, das cargas está para cima. Então, para cá está o deslocamento, para cá está a velocidade, certo? Onde as cargas estão em movimento. Para cá está o campo. Então, aqui está o DL ou a velocidade, certo? E aqui está o campo. Para onde é que está a força? Aí a força, tu bota a tua mão em cima do DL, tu bota a tua mão em cima do DL e gira para o campo, porque primeiro vem o DL, ó. Então, tu sempre vai botar a tua mão em cima do que vem primeiro. E tu gira no menor ângulo por segundo. Então, a força, observe que a força, ela vai estar nesse sentido. Ela vai estar, cadê aqui? A força 1, ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Ela vai estar puxando esse fio para lá. Entendeu? É isso aqui, Joel? Não é isso aqui, ó? Deixa eu ver aí, cadê? Olha aqui, ó. É. Não é isso aqui assim, ó? Dá para ver assim, ó? Dá para ver. Agora quem é o... Esse dedo. Agora bote aí. Bote aí quem é quem aí. O sentido, né? A corrente. O campo e a força. Se eu não tô esqueci Tá fazendo com a mão esquerda ou com a mão direita? A regra da mão direita, não? A regra da mão direita? Tá, da mão direita, né? Então, deixa eu ver lá se você... Aqui é a corrente, aqui é o campo, tá certo, é aqui mesmo, exatamente. Mão direita. Isso aí? Corrente, o campo, a força, tá indo para lá, né? Tá empurrando para lá. Isso. É porque eu faço com a mão esquerda e com a mão direita eu faço o outro regra lá. Mas enfim, vamos fazer aqui com a mão direita. Ó. A corrente tá para cá, para baixo. O campo tá para lá. A força tá para onde? Tá vendo que a força tá empurrando para cá? Certo? Aí aqui a força tá vindo para cá, né? Ó. O que significa isso? Isso aqui é a força 2. Isso aqui é a força 1. Né? Obviamente aqui, se você olhar a interação entre esses dois, isso aqui é a força devido, né? Nesse ponto aqui, devido ao fio 2, né? E aqui seria devido ao fio 1. Então, você tem uma força de interação entre os fios, certo? E como elas estão empurrando, significa dizer que está sendo uma repulsão. Então, está afastando esses fios, certo? Tranquilo? Beleza pura? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Boa. Pronto. É só o filé, né? Aí é uma coisa que a gente vai precisar, né? Que aí entra uma outra história já, que é muito massa em elétrico, né? Que é a história da equação da continuidade, né, que também tem uma filosofia muito importante por trás, mas a gente entra já nisso. Mas primeiro a gente precisa definir uma coisinha chamada de densidade. Densidade de corrente. Tá? E essa densidade corrente não é densidade de carga, tá, pessoal? É densidade de corrente. Essa densidade corrente tem a densidade superficial, tem a densidade volumétrica, né? A densidade superficial de corrente é um vetor, a corrente é um escalar, tá? A corrente é um escalar. Mesmo que ela tenha sentido, a gente vê que ela tem um determinado sentido, mas ela é um escalar, tá? A densidade corrente, aí não, ela é um vetor. Aí essa densidade corrente, ela depende da corrente por um comprimento, ou a densidade volumétrica de corrente, da corrente, por uma área, tá? Aí a área seria vetorial, mas eu vou escrever isso não. Certo? Então, você tem a associação aqui desse vetor com esse L aqui, que é vetorial, esse L, né, e aqui o A, que seria vetorial. Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza, né? Aí uma outra forma de você escrever isso, né, matematicamente melhor, né, que J é igual a DI dA, tá?
ou seja, a derivada da corrente com relação à área, certo? Aí tem um negócio legal, né, que a gente vai, quando a gente escreve desse jeito, que J é igual a DI dA, né, a gente pode pegar esse dA aqui e colocar ele como se fosse um volume, e quando a gente coloca como se fosse um volume, você teria DI, aqui você teria um DL, vezes um D tal, que é um volume, tá? Não, DL está ali em cima, né? Isso. DL está ali em cima, foi mal. Então, você teria DI, DL, sobre o D tal. Tá? DI, eu posso escrever isso como sendo DQ, DT. Então, você teria aqui DQ, DT. Aqui você teria DL, D tal. DQ sobre DT, isso aqui é a velocidade. DQ sobre D tal, ou seja, variação de carga por volume, isso aqui é a densidade de carga. Densidade volumétrica de carga. Então, repare que a densidade corrente está associada a uma densidade volumétrica de carga que essas cargas estão andando com uma determinada velocidade. Beleza? Então, essa é a definição do J, né? Que é a quantidade de carga que passa em um determinado volume, né? A quantidade de carga que passa por um determinado volume e anda com uma determinada velocidade, né? Se movimenta com uma determinada velocidade. Tranquilo, pessoal? Todo mundo conseguiu ver isso? De boas? Beleza. Tá. Aí tem outro negócio legal, né? Que a gente vai depois escrever em relação a J, né? Mas a gente pode escrever I como sendo simplesmente a integral sobre uma superfície, né? De JdA. Tá? Eu estou pegando aqui uma superfície fechada, né? Por a gente escolher um fio, pegar uma seção transversal lá fechada lá. Tá? E essa parte aqui, pelo teorema do divergente, que a gente já viu anteriormente, isso aqui é igual a integral sobre o volume do divergente de J, né? De tal. Tá? Vocês lembram disso, né? Sim. Sim, sim. Sai da superfície e vai para o volume. Tá. Aí, se eu escrever que a carga é conservada, vocês acreditam? E aí? Vocês acreditam que a carga é conservada? Tá? Vocês acreditam que se você tiver uma determinada quantidade de elétrons, né, você pode considerar isso também com a mesma história de energia, né? Você não pode criar energia e destruir energia, né? Você pode transformar energia. Só que a carga aqui está associada a esse número de elétrons, né? Está associado, então, ao número de elétrons que para você poder criar, você tem que você tem que retirar um elétron de um determinado lugar para colocar aquilo, né? Então, você está como se você estivesse fazendo uma transposição, né? Você está tirando de um lugar para no outro. Você pode ver isso, então, como se fosse um balde, né, d'água, né? Você tem 2 baldes d'água na metade e você pode transferir a quantidade de água no balde no outro, né? Então, mas quando você soma o total continua sendo a mesma quantidade, né? Vocês entendem isso? Né? Que a carga ela é conservada? Tá? Então, isso é uma frase bem interessante, certo? Se a carga é conservada, então a carga que entra tem que ser igual à carga que sai, certo? A carga que entra tem que ser igual à carga que sai. Logo, você pode dizer, então, que a integral sobre o volume do divergente de J de tal, isso aqui tem que ser igual à carga que entra, tem que ser igual à quantidade da carga que sai. Só que a carga que sai, tá? É a integral de ρ de tal. Ó, repara que isso aqui, esse ρ de tal aqui, isso aqui é a carga, né? Carga sobre um volume, tudo bem? Isso. Né? E esse dq dt é a corrente. E esse aqui é a corrente, ó, tá vendo? Ó? Que a corrente você pode escrever simplesmente como sendo o quê? dq dt, não pode? Certo? Só que ela apareceu aqui um menos aqui. Por que apareceu menos? Porque eu estou dizendo que a quantidade de carga que entra tem que ser igual à quantidade de carga que sai. Tranquilinho até aí? Todo mundo entende isso? Tá de boas? Sim. Pronto. Então, repare que você vai ter, então, a integral sobre o volume do divergente de J de tal igual
a menos a integral d rho dt de tal, tá? O que implica o seguinte, que o divergente de J mais d rho de rho, d rho de t, é igual a zero. Tá claro para todo mundo isso aqui? Já dá para voltar a página lá, só no instante, já dá, por favor. Dá, meu filho. Dá Estou sim. copiando também. E, ó. Não. D-ROM de T. Pronto, pode voltar já. Beleza. Pronto. Ó, repara que isso aqui, para isso aqui ser igual a isso, você tem que esse cara aqui, que é o integrando, tem que ser igual a esse integrando aqui, ó. Você tem um sinal negativo, tá vendo? Aham. As duas integrais estão sob um volume, né? Então, quando você passa esse cara para o outro lado, ele vem com sinal positivo. Aí essa equação, ela recebe um nome especial, e ela é chamada de equação da continuidade. Tá? Que quem estudou fluidos também viu isso lá. É a mesma equação que tem lá em fluidos, a equação da continuidade. Certo? Que é Oi. É um L aí? Aonde é o L? L de T? D-ROM de Rho, D-ROM de T. Rho, né? Tá. Eita. Rho. D-RHO dt. Isso aqui não é L não, tá? Pronto. Deixa eu passar aqui o caderno. Tá? E essa equação está relacionada exatamente a isso, né? Relacionado ao fato de que a carga, ela é conservada. Tá? Isso é muito importante. Aí, enfim, quem lembra A gente está fazendo só uma revisão, né, pessoal? Então, está passando muito rápido por esses pontos, tá? Obviamente, isso aqui não é uma aula de cada um desses tópicos. Se fosse uma aula de cada um desses tópicos, a gente já tinha acabado já. Então, é só uma pincelada sobre o assunto, tá? Então, só relembrando aí vocês aí. Alguém lembra da lei de Biot-Savart? Biot-Savart. Pronto. Novamente, certo? É uma lei empírica, né? Se é uma lei empírica, então vocês sabem que ela foi obtida experimentalmente, vocês vão aceitar que ela é simplesmente o campo magnético, ele vai ser dado, então, pelo um B de R, que depende de x, y, z, com μ0i sobre 4π, vezes a integral, obviamente, né, de dl', esse dl é um vetor, vetorialmente é um vetor R sobre R2, tá? Isso aqui é a lei de Biot-Savart. Esse dl', você pode transformar isso, obviamente, num J, né, na densidade de carga. Esse L está relacionado à corrente, né? Então, isso aqui você pode ter μ0i sobre... quando você transformar no J, o I não pode existir, não precisa existir, né? Que o I entra na densidade de carga. Aqui vai ficar J, aqui de R', né? Vetorial ao vetor R dividido por R2, aqui de tal, que é sobre o volume esse negócio, tá? De uma forma mais simples, né? Você tem aqui que B de R, esse aqui é igual a μ0 sobre 4π, aqui I, vezes a carga aqui, a velocidade V, vetorial a 1R, opa, esse I aqui deixou de existir, né? Foi mal. Que está aqui em relação aqui. Vezes a carga aqui, uma velocidade V, que isso aqui está relacionado ao I, né? O vetor R sobre R2. Tá? Então, essa aqui é a lei de Biot-Savart, tá? Ou seja, a equação que te dá o campo magnético, tá? Aqui é mais simplificado. Bom, pessoal, isso aqui foi obtido empiricamente, não tem muito o que discutir, né? O que ele está dizendo aqui é simplesmente que o campo magnético depende, né? É perpendicular à direção da corrente. E a gente já viu isso, porque quando a gente colocou o dedão aqui, você viu que o campo magnético estava girando em torno da corrente.
tá? Então, você está pegando um campo magnético em determinado ponto, né? Você vai perceber que o campo magnético ele é perpendicular a esse ponto que você está pegando e perpendicular ao deslocamento da corrente, deslocamento da carga, né, no caso, né? Ou então, aqui em relação à densidade, né? Densidade de corrente, ele é perpendicular à densidade de corrente, tá? E a gente já viu isso já. Se você tiver uma espira, por exemplo, uma corrente de espira, você vai perceber que o campo magnético, como a corrente está fazendo isso aqui, o campo magnético é interno, né? Certo? Você lembra dessa história? Obviamente, o livro do Griffiths, ele não traz essa teoria, ele traz isso em exercício. Então, ele mostra toda essa parte de como é que se dá o campo magnético em determinada estrutura, né, como exercício. Né? Belezinha, pessoal? Tá claro para todo mundo? Tá, né? Aí eu pergunto a vocês, quanto é o divergente de B? Eu pergunto a vocês, quanto é o rotacional de B? Né? E eu pergunto, quanto é a integral de B escalar dl? E eu ainda pergunto, mas por que eu preciso saber disso? E aí? Quais seriam as respostas? O divergente de B é zero, não é? Divergente de B é zero. Corretíssimo. A gente vai mostrar por que daqui a pouco. Certo? Rotacional de B, você lembra? Tem a ver com a lei de Ampère, se eu não me engano, que isso aqui vai ser μ0j, e esse cara aqui é a integral de B escalar dl, né, como se fosse a lei de Gauss com magnetismo, que na realidade é a lei de Ampère. Isso aqui vai ser μ0i. Tá? Então, vamos lá. Toda vida que a gente tem um vetor, seja ele qual for esse vetor, e você quer descobrir as propriedades desse vetor, você tem que calcular o divergente rotacional. Porque com essas duas informações eu consigo descrever completamente esse vetor. Tá? Quando eu falo que eu consigo descrever se esse vetor está sendo gerado por fontes pontiformes. Eu consigo descrever se esse vetor é rotacional, se ele é conservativo ou não. Certo? Se ele é conservativo, a gente olha para a conservação da energia. Tá? Então, tem toda uma relação de propriedades que a gente consegue descrever a partir desse momento que a gente consegue dizer quem é o divergente, quem é o rotacional desse vetor. E, além disso, a gente consegue, a partir do rotacional e a partir do divergente, a gente consegue, por exemplo, encontrar quem é a integral de linha, quem é a integral de superfície, tá? E essas integrais te dão informações a mais. Né? Então, te dão informações quanto ao fluxo, te dão informações, né, que a integral de BDA é o fluxo, né? Você lembram disso? Te dão informações, o que é que está acontecendo, então, com o campo no contorno, né, que é a integral de BDL. Você está olhando o campo inteiro em torno de DL. Esse DL, por exemplo, pode ser um contorno, então tu está olhando para o contorno, certo? É muito interessante essa análise a partir desses vetores, tá? Enfim, então vamos lá. Primeiro, a gente vai escrever o campo, certo? O campo como sendo B, μ0 sobre 4π, a integral de J de R', tá? Sempre vou escrever esse J aqui em função de R', obviamente, versus R sobre R2, aqui tem D tal, certo? Então, o B é dado por isso, tá? Aí eu quero saber quem é o divergente de B. Se você observar, o divergente de B é simplesmente μ0i sobre 4π, o divergente daquela integral. Tá? Eu não vou repetir aqui a integral só para não escrever mais, mas é essa integral aqui, tá ok? Todo mundo entende isso? Tá de boas? Beleza. Tá? Aí eu posso fazer a seguinte coisa. O d tal, né? D tal, ele está em termos de x', y' e z', porque você está integrando em termos de linha, certo? O j, ele está em termos de x, y e z'. O R2 aqui, esse R aqui, o vetor R, no caso, né? Ele é como se você estivesse pegando x menos x', né? Na direção de x,
mais y menos y' na direção de y, tá? Mas aí aqui tem a parte de z menos z' na direção de z, tá? O vetor j depende de x', y' e z'. O vetor b depende de x, y e z. Então, o divergente de b aqui tem que ser aplicado, tem que ter uma dependência com x, y e z, tá? Então, aplicar o divergente aqui, eu posso passar esse divergente para dentro da integral e eu não preciso me preocupar com o detal. Eu não vou estar derivando aqui o detal. Vou estar derivando simplesmente o argumento da integral. Por que eu não vou estar derivando o detal? O detal depende de quem? X', y', z'. E o divergente? X, y e z. Então, as integrais são sim sobre x, y e z e não de linhas. Beleza? Beleza. Tá? Então, o divergente de B, eu vou escrever isso aqui como sendo μ0 sobre 4π, a integral do divergente, aí aqui a gente vai colocar, né, divergente de quem? Deixa eu ver aqui, J, vetor, o vetor R sobre R2. Tá? Fechou? E aqui você teria detal, não é isso? Só R sobre R2 detal. Aí o que eu tenho que fazer é calcular esse divergente. Aí eu trago aqui o divergente do J, vetor R sobre R2. Aí eu uso a propriedade que a gente já viu lá no capítulo 1. Né? Você teria que voltar lá para o capítulo 1 e lembrar, né, dessa propriedade. Que a propriedade diz o seguinte, que o divergente é o segundo termo desse produto aqui, é o segundo termo, escalar ao divergente ao rotacional do primeiro, né, rotacional do primeiro, que você corta esse x para cá, né, rotacional de J, certo? Mais o J escalar ao rotacional de R, o vetor R sobre R2. Beleza pura, pessoal, até aí? Repara que tu tá derivando em x, y, z, e esse cara tá dependendo de x', y', e z'. Então, é fácil entender que essa derivada aqui é zero, não é? Peraí, fala de novo, por favor, professor. A derivada é em x, y e z, e essa função aqui é de x', y', z'. Sim, sim. Né? Então, a derivada é zero, correto? Beleza. Né? E essa derivada aqui já foi feita lá no capítulo 1. Tem um programa lá específico do livro que foi feito isso aqui. Né? E repara que isso aqui é diferente do divergente, você está calculando rotacional, e essa derivada é zero. Logo, o divergente de B é igual a quanto? É zero, desse jeito. É zero. E o que é que significa isso? Qual o significado? É que não existe um monopolo magnético. Que não existe uma fonte pontiforme, né? Um monopolo magnético. É diferente lá do campo elétrico, você tinha uma carga, ela produz campo elétrico. Né? Uma carga, uma única carga, ela produz campo elétrico. E quando você pega o divergente do E, né, divergente do campo elétrico, você tinha isso lá como sendo O sobre ε0. Ou seja, você tem uma densidade de carga que está produzindo o campo elétrico. Aqui, você não tem uma carga magnética, né? Está produzindo um campo elétrico. E o detalhe, né? Ou a soma das cargas é igual a zero, né? Porque você tem, sempre vai ter um polo positivo e um polo negativo, né? Quando você olha, né? Então, você teria aí pegando aí que o campo elétrico, o campo magnético, ele é produzido por dipolos, né? E não por monopolos, tá? Então, tem esse significado aí que o Dimitri falou, que não existe monopolos magnéticos. O pessoal tenta procurar ainda, tá, Dimitri? Tem ainda trabalhos relacionados a isso, tá? Ainda, tá? Exatamente pela simetria das equações de Maxwell. Professor? Aí, pois não? Só um instante. Nos livros hoje, atualmente, assim, de ciências, ainda fala que o átomo é indivisível ainda? Cara, uma boa pergunta. Quem trabalha com ciências aí pode informar. É porque, claro, a ciência evolui, né, cara? Vai descobrindo, vai aprendendo, né? Que existe uma série de coisas que no começo da história era indivisível, né?
Pois é, isso aí a gente ainda tem ainda... Não é, Luana? Era. E hoje? Só os livros, né? Segundo a teoria, né, os filósofos gregos, Leucípio e Demócrito, diziam que o átomo não podia ser divisível, né? Isso. Mas e hoje, atualmente? Dá Ah, dizer, né? o livro hoje cita as subpartículas, né? Ah, tá. Ou Hoje o seja, negócio é diferente, né? Tem alguns livros do terceiro ano, né, cita partículas elementares, né, os pedaços do átomo, né, vamos dizer assim. É que nem o Romero está dizendo, né, para os gregos, né, o átomo seria a menor parte, né, o indivisível. Mas os livros de ciência, né, que geralmente que a gente usa, Sexta série, que eu digo, né? Tá da parte é, mesmo. exatamente. Esses livros de ciência que a gente usa no ensino fundamental, eles não citam essa parte não, viu? Continua ainda como o átomo a menor indivisível. porção da matéria. É. Não Tá. sei se Entendi. esse ano está Entendi. tendo a escolha do livro, né? No Entendi. no Valeu, ensino legal. médio. Não sei como é que está no fundamental É uma agora, né? O informação bem novo. interessante, né? Mas, na realidade, no ensino fundamental público, a gente tem um pequeno detalhe que é a física no sistema ainda é vista só no nono ano, e eu acho que é só movimento retilíneo uniforme, não é não? Ou eu estou enganado? Não, mas vê parte por parte, professor. Três dados. Vê noções de tudo, viu? Vê noções de tudo, assim, um pedaço de cada um pouquinho, né? Isso. No particular, dá uma pincelada, mas O nomeato no significa município, tem que se o ser. professor for de biologia, você não refisca, não, viu? Bom, pessoal, então voltando aqui, a gente tem aqui o divergente de B, né? Falta Professor de calcular. biologia quer O saber de cachorro agora física. tá me vendo aí, né? Porque vocês sabem, né? Tá olhando para um gato, né? Tem que calcular agora o rotacional de B, ou seja, você vai ter que calcular, então, que vai ser μ0 sobre 4π, o rotacional da integral de J, vetor R sobre R2, de tal, né? Tá? Então, novamente, usa a mesma ideia. Então, vai ficar rotacional de J, R sobre R2. Usa de novo a propriedade, né? Só que essa propriedade agora vai ficar como se fosse o seguinte, né? Vai ficar J, como é rotacional, então é só J mesmo. Aqui vai ter o divergente, né? A gente troca, que vai ter o divergente de R por R2, tá? Menos, aí aqui você vai ter J escalar ao operador R por R2. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá de boas? Beleza. Eita, caiu minha chamada, foi? Tá Opa. dando pra escutar, galera? Dá, professor. Mas saiu aqui da tela. Tranquilo. Foi mal, foi mal. Pode falar agora? Não, tá funcionando tudo normal, pode continuar. Porque... Tá, foi vacilo meu aqui, o fone de ouvido aqui tocou aqui em algum canto aqui e tirou todo o volume do computador. Oh. Enfim, aí, voltando aqui, essa parte aqui é zero, é fácil de mostrar, tá? Mas isso aqui tem a condição de ter uma condição lá, para você ter lá, que são correntes estacionárias, né? Certo? Mas aí, isso aqui é tranquilo para mostrar. Quando você tem correntes estacionárias, você está dizendo, então, que cadê aqui a equação da continuidade? Opa! Quando você tem correntes estacionárias, você não tem essa variação de carga no tempo, certo? Essa variação de carga no tempo, aqui, ela tem que ser igual a zero, né? Então, você está dizendo que o divergente de J é nulo. Beleza, pessoal? Ok. Aí, essa parte aqui, obviamente, vai ficar J. O divergente
R por R2, né, que é o tensor R, né, versor R por R2, isso aqui é 4π vezes a função delta, né, não sei se vocês lembram disso, certo? Isso aqui a gente mostrou isso lá no capítulo 1. Repare, tudo que a gente viu lá no capítulo 1, agora que a gente tá revisando e agora que a gente tá vendo, né? Então, o divergente de B, novamente, vai ficar algo do tipo igual a μ0 sobre 4π, tá? Aqui vai ter a integral. Essa parte todinha aqui do rotacional com o JR2, isso aqui vai ficar 4π, a delta, o J, e aqui o detal, certo? Obviamente, o 4π eu posso cancelar com 4π, então isso aqui vai ficar μ0. Aí agora eu vou colocar aqui as dependências, tá? Aqui depende com R'. Esse delta é um delta ao cubo, R menos R', tá? Você consegue mostrar isso. E aqui ficaria o detal, e esse detal depende de linha. A integral é a mesma coisa que você está fazendo uma soma. E você está fazendo uma soma de todos os R's, de todos os R', né? Porque você está somando aqui em R'. Então vai chegar um momento que R vai ser igual a R'. Então essa integral todinha aqui, ela vai ser igual simplesmente a μ0 J. Todinha, tá? Logo, é fácil perceber que o rotacional de B para correntes estacionárias é igual a μ0 J. Tá? Isso aqui é a condição da magnetostática. A gente vai ver depois que existe uma correção de Maxwell nesse termo aqui. Certo? Então, você tem essa integral aqui bonitinha, essa derivada bonitinha, né? E na forma integral, você simplesmente integra isso aqui pelo volume. Se você integrar isso aqui pelo... Voltar lá na equação, lá para dizer por que aquela parte da integral ficou somente o J? Posso, meu filho. Isso aqui é uma definição da delta lá. Você lembra da delta? Sim. Era zero, né? O resultado era 0 ou 1, parece? O resultado era 0 ou 1, só que aqui não vai ser 1, vai ser a própria função. Você lembra disso? Tinha uma propriedade da delta que fazia isso aqui, que é a integral da função vezes a delta da função da função no ponto onde a delta você está pegando a delta. Você lembra disso? Sim. Que ela é uma função de distribuição de probabilidade, né? É uma função de distribuição de probabilidade, exatamente. Aí você estaria pegando todos os termos, né? E ela é zero em qualquer ponto, né? E ela é infinita, onde o R é igual a R'. Né? Só que quando você faz essa soma, então o R se torna igual a R'. E a integral é 1. Né? Aí você usar a propriedade dela, né? Que você tinha a integral de F vezes a delta, né? Você tinha essa integral da F de X. Vou fazer aqui em outro. Integral da F de X vezes a delta de X dx, isso aqui dá a F de 0. Não sei se vocês lembram disso, né? Porque aqui você tinha X menos X0. Uhum. Tá? Se você tiver X menos X', dá F de X'. Então aqui você tem R menos R'. Então isso aqui dá R, porque aqui já tem um R', tá vendo? Ó? Isso. Então isso aqui ficou só J. Tá? É uma propriedade da delta, né? Que a gente viu lá no capítulo 1. Ou seja, todas aquelas ideias que a gente vê lá no capítulo 1, a gente consegue aplicar no capítulo 5 e no capítulo 7. Tá? Aí, de novo, isso aqui você pode fazer uma integral sobre uma superfície, certo? Sobre uma superfície, do rotacional de B escalar dA, né? Quando você faz essa integral, você pode dizer que essa integral é simplesmente a integral, né, de B. Não, aqui é sobre uma superfície fechada, não. É só sobre uma superfície, tá? Foi mal. Eu sempre acabo esquecendo de colocar essas coisas direitinho. Só sobre uma superfície do rotacional de B escalar dA, eu estou fazendo desse lado, né? Ó, estou integrando em relação a dA, tá? E aqui vai ser μ0, a integral de J escalar dA, tá? Então, estou fazendo aqui e aqui. Essa parte aqui, você pode usar o teorema do rotacional e mostrar que isso aqui é a integral fechada de B escalar dl, certo? O produto escalar aqui de B com dl. E essa parte aqui, você vai ter μ0, e a integral de JdA, isso aqui é simplesmente a corrente I. Vocês lembram disso, né? A gente definiu a corrente exatamente em cima dessa integral, né? De JdA, né? Ou então que J era igual a DI sobre dA.
Então, a gente consegue, então, encontrar aqui essa equação, que é como se fosse uma lei de Gauss para o magnetismo, né, quando você usa a simetria, só que a simetria está em cima, está em torno de uma linha, né, e você diz aqui que é μ0 vezes I, né, como se fosse aqui uma constante vezes uma carga, né, que a gente tinha também lá no campo elétrico, né, onde você tinha a integral sobre uma superfície de E escalar dA, né, que essa daqui era a lei de Gauss, E escalar dA, era igual a carga encerrada sobre ε0. Aqui você tem uma corrente encerrada, então você está pegando a quantidade de corrente que está nessa superfície que você está pegando, na realidade não é uma superfície, é uma linha, você está pegando, né? Então você está pegando um contorno, que está dentro daquele contorno lá, aquela corrente está no contorno. Beleza pura? Beleza. Né? E essa daqui também é chamada de lei de Ampère. Tá? Ela também vai ser uma das equações de Maxwell, mas depois a gente vai ver o que é que acontece com ela. Certo? Então, até o momento, a gente discutiu o seguinte. A gente discutiu o divergente B, disse que o divergente B era igual a zero. A gente falou sobre o significado disso. Né? A gente falou do rotacional de B, falou sobre o significado disso, né? Falou da importância, então, da gente ter o divergente rotacional, tá? Aí agora ele vai começar a entrar em um ponto, né, que ele vai falar sobre a lei de Ohm, né, e sobre força eletromotriz. Obviamente, isso aqui tudo, pessoal, de novo, isso aqui tudo é somente uma revisão, né? Não tem como a gente dar uma aula e se aprofundar nessa aula, pegando cada um desses tópicos é uma aula, né, vocês sabem disso. Então, para a lei de Ohm, né, você pode ter aqui simplesmente que a densidade de carga, ela pode ser considerada como se você tivesse uma condutividade vezes a força por unidade de carga, certo? Então, a densidade de carga está relacionada ao quanto você consegue puxar essa carga, né? E aqui você teria a relação, como aqui você tem o termo de que é condutividade, de quão fácil é você puxar aquela carga ou não. É como se você estivesse pegando, então, aqui, algo como se fosse como se você tivesse aqui uma relação com atrito, né? Com a dificuldade de se movimentar, né? Qual a dificuldade que a corrente tem de se movimentar, né? Então, isso é a lei de Ohm, tá? Se a gente for escrever isso em termos do campo, né? Você tem aqui força por unidade de carga. Então, o teu J, ela é igual a essa condutividade, né? Do campo elétrico, mais V, vetor B, que é a força de Lorentz, né? Todo mundo entende isso aqui? Tá claro para todo mundo? Tá de boas? Sim. Professor, Sim, né? isso aí é sigma, né? É sigma, é. Certo. E essa força aí, como foi? Eu não entendi. Isso aqui é condutividade, tá? Condutividade. Certo. E essa força é uma força por unidade de área. Força por Aquela que foi definida lá umas aulas atrás, né? unidade de área. Tá? Unidade de área não, força por unidade de carga. Foi mal, unidade de carga. Tá? Ou seja, você está pegando Coulomb ou Newton, né? Coulomb não, Newton por Coulomb, né? Newton por Coulomb. É força por carga, né? Então é Newton por Coulomb. Beleza? Aí tem um detalhe, pessoal, que é você considerar o movimento das cargas. A gente sabe que o movimento dos elétricos, você está pegando uma média lá daquela velocidade, né, que está passando lá. E essa velocidade, no fim das contas, você pode considerar ela muito pequena, tá? Então, você pode pegar ela muito pequena. Quando você pega muito pequena, esse termo aqui, ele está indo para zero. Tá? Então, você tem que o J é simplesmente a condutividade vezes o campo elétrico, tá? E essa daqui é a lei de Ohm, né? Que aqui, dessa equação, sai aquele negócio lá do V igual a RI, certo? Por que V é igual a RI? Porque aqui você está relacionado a corrente vezes a área, né? Aqui está relacionado a potencial vezes campo elétrico, potencial vezes distância, é? O potencial dividido por distância, né? Isso. Tá? Isso. Aí você tem
Então, se J é igual a sigma vezes o campo elétrico, né? E esse daqui for igual a I vezes a corrente elétrica vezes a área, isso aqui vai ser igual a sigma vezes o campo elétrico, que seria o potencial dividido pela distância. Vou chamar essa distância de L, Isso. né? Então, V vai ser igual a L sobre sigma. Tá certo mesmo? Não, aqui foi mal, pessoal. Professor, eu acho que é corrente pela área, não? Corrente pela área, cara, tá certo. Corrente pela área, né, que é o J, né? Corrente pela área, tá certo. Aqui ficaria L, aqui ficaria I, sobre A, ainda tem o sigma, né? Só que o sigma é a condutividade, e a condutividade é o inverso da resistividade. Então, aqui fica ρ aqui, né, que é a resistividade, né? Então, V vai ser igual a ρ L sobre A. É a equação da rua, né? Exatamente. Né? Você tem que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Bom, é típico de... Não paga não, certo? Tá bom. Típico daquilo que a gente já conseguiu ver, né? Que a lei de Ohm, a gente associa a maioria das vezes como sendo V igual a RI, né? Mas de uma forma mais vetorial e mais bonitinha, é que J, que é a densidade de corrente, é igual a condutividade vezes o campo elétrico, tá? Esse cara aqui a gente está definindo como resistividade. Pode ser, veja. Tá bom, tô guardando aí. De qualquer forma aqui dá certo. Pronto, beleza. Beleza? Sim. Pronto, passando aqui. Então, a partir do momento que a gente faz isso, né, que a gente escreve a lei de Ohm, né, tem outra coisa que falta a gente escrever, né, que é a força eletromotriz, certo? Repare, de novo, a gente está só passando por cima das coisas, né? Cada uma dessas coisas gera uma aula, né? E quando a gente fala de lei de Ohm, a gente teria que falar de circuitos, né? A gente está passando direto em cima de circuitos, aí não está falando de circuitos, não está falando de campo magnético na matéria, não está falando de campo elétrico na matéria, eletromotriz. Então, assim, tem muita coisa aí para vocês ler depois aí, revisar, certo? Alguém lembra o que é força eletromotriz? É uma tensão elétrica, né? Entre dois pontos. Tensão elétrica. Tensão elétrica, mais alguma coisa? Aqui tá. Professor, eu gostaria de fazer só um comentário. É porque deixa os alunos bastante confusos, no caso os meus. Por quê? Porque quando a gente define força é dada em newtons, né? Aí quando a gente fala em força eletromotriz e a unidade de força eletromotriz é volts. Aí os meninos enlouquecem. Pronto. Aí você entende que vem essa parte de força, porque o que acontece? Primeiro, você está pegando força eletromotriz, você está associando a um gerador, né? E esse gerador faz com que as cargas se movimentem, né? Ele pode ter uma resistência interna ou não, né? Essa resistência interna pode ser considerada sendo igual a zero, em alguns casos, mas quando você tem lá um gerador, né, e esse gerador coloca as cargas em movimento, né? Então, você fazer com que alguma carga se movimente, aí você está associando que você é como se você estivesse empurrando algo. A esse fato de você estar empurrando algo, você associa a uma força. Mas, na realidade, o sistema não é uma força. Então, o que gera movimento dos elétrons é essa diferença de potencial, né? Que aí entra uma tensão elétrica, tá? Como você já mesmo está falando, né? Então, força eletromotriz não é uma força, é uma tensão elétrica, é um potencial, tá? É o que tem que estabelecer a corrente, né? Beleza pura? Então, a força eletromotriz, né, ela simplesmente, você pode definir ela como sendo integral
né, de EDL, tá, do campo elétrico, que é igualzinho à definição do potencial, né, que é EDL. Só que você está pegando aqui um circuito fechado, tá? Normalmente você já sabe o nome, né? Isso aqui é a FEM, tá? E a outra coisa que a gente pode definir aqui é o fluxo. Toda vida que você fala de fluxo, você está pegando o seguinte, a integral de BDA. Toda vida que você está pegando um fluxo é a integral de fluxo de alguma coisa. Fluxo magnético é B escalado A. Fluxo elétrico é escalado A. Fluxo de alguma coisa, está pegando esse vetor escalado A. Isso é o fluxo, definição de fluxo, tá? Beleza? Fluxo por unidade de área, no caso, né? Estarei pegando em relação à área. Aí tem um detalhe importante nisso tudo. Se você for comparar essas duas integrais aqui, a gente já mostrar isso, certo? Mas você consegue mostrar que a FEM ela é igual a menos a derivada do fluxo por tempo. A derivada, a FEM, então, é menos a derivada do fluxo magnético pelo tempo, tá? E esse menos aqui, tem algumas observações nele, né, no caso. Alguém lembra quais são as observações nesse menos? Por que é menos? Por que não poderia ser somente igual, que a força eletromotriz é igual a... ela se opõe, né, a quem originou. É a lei de Lenz, é? É a lei de Lenz, é a lei de Lenz. Sem o menos é a lei de Faraday, né? Vulgo a lei do capeta, né? Porque o que acontece, né? Tem uma frase muito importante no livro que ele coloca: a natureza abomina mudança no fluxo. Então, quando você vai fazer questões que estão relacionadas você quer relacionar a variação de campo elétrico, a variação de campo magnético um com o outro, né? Ou então você tem uma FEM lá com fluxo magnético, você vai olhar o que é que está acontecendo com o fluxo. Você não vai olhar o que é que está acontecendo com o campo. Esse menos não está associado a você induzir um campo oposto, mas sim induzir um fluxo que permita que não ocorra mudança no fluxo original. Tipo uma conservação, né, professor? Tipo uma conservação, né? Mas é a conservação do fluxo, né? Tá? Então, a partir dessa equação, é bem interessante que a gente tem agora, né, uma seguinte equação, uma seguinte coisa, né? Que você vai ter que a variação de campo, uma variação no campo magnético, gera um campo elétrico. E vice-versa também. E vice-versa também. Só que esse vice-versa foi obtido pelo Maxwell, né? Daqui a pouco a gente vê isso aí, tá? Mas, obviamente, vice-versa também funciona. Então, variação do campo magnético gera um campo elétrico, tá? Eu vou só escrever desse jeito aqui, eu acho que dá para vocês entenderem. Elétrico. Certo? E vamos ver o que acontece aqui, ó. Primeiro, a FEM, ela é dada pela integral, né, da superfície fechada, de E escalada L. Segundo, né, o fluxo, ele é dado pela integral de BDA. Tá? Isso aqui você pode escrever como sendo o rotacional do campo elétrico dA. Escalar dA. Certo? Se você agora juntar essas duas expressões, tá? Juntar essas duas expressões, você vai ter o seguinte. Você vai ter a integral do rotacional de E escalar dA. Isso aqui é igual a menos a derivada ddt do fluxo. Só que o fluxo é igual à integral de BDA. Tá? Aí agora eu vou passar essa derivada para dentro da integral. Aqui está a derivada ordinária. Passa para outra folha, não, por favor. Tá bom. Aguarda aí. Tem um negócio bem interessante que eu esqueci de trazer para vocês, depois vocês deem uma olhada, né, que são os experimentos de Faraday, tá? Dê uma olhada nos experimentos de Faraday para poder mostrar essa relação, certo?
que é muito interessante porque ele conseguiu fazer isso sem saber a matemática, né? A história de Faraday é muito legal. Né, que ele trabalhava na biblioteca, né? E ele não tinha esse teor, o formalismo matemático, né? Mas ele conseguiu fazer N experimentos que mostrava que quando você tinha uma fém, você produzia uma variação no fluxo magnético, né? Ou que a variação do campo magnético gerava o campo elétrico, tá? Então, é bem interessante vocês darem uma olhada lá nos experimentos de Faraday depois, certo? Bem legal a história dele. É bem legal a história dele, é verdade. Escalar dA, isso é igual a integral de menos d-ROM de B, d-ROM de T, né? Escalar dA. Tá? Daqui você tira, é fácil você perceber que o rotacional de E, então ele é a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Tá? O que é que essa equação diz? Que quando você varia o campo magnético, né, temporalmente, você obtém um campo elétrico, a variação do campo elétrico, né, espacialmente. Certo? Que aqui é uma derivada espacial, aqui é uma derivada temporal. Tá? Então, a variação espacial de um gera a variação temporal do outro, a variação temporal de um gera a variação espacial do outro, assim por diante. Belezinha, pessoal? Beleza. Tranquilo, né? Aí eu vou escrever um negócio aqui para vocês, né? Que até o momento a gente sabe. Então, a gente sabe que o divergente do campo elétrico, a gente já escreveu isso anteriormente, lá na eletrostática, né? O divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, certo? A gente agora, lá na eletrostática, a gente tinha que o rotacional do campo elétrico era igual a zero. Isso na eletrostática. Eletrostática, você tinha o quê? Cargas estacionárias, né? Quando você sai da eletrostática, né, e você vai para a eletrodinâmica, você acabou de mostrar que o campo elétrico, a variação do campo elétrico, o rotacional do campo elétrico, isso aqui é igual a menos d-ROM de B, d-ROM de T. Você acabou de mostrar isso. Tá? Então, aqui você está na eletrodinâmica. Certo? Dinâmica. Acho que é assim que se escreve. Eletrodinâmica. E a gente sabe também que o divergente de B, isso na magnetostática, tá? É zero. Na eletrodinâmica também. Então, essa equação aqui, ela não é modificada. E a gente sabe que o rotacional de B, até o momento, é igual a μ0J. Mas esse μ0J, isso aqui é válido somente para a magnetostática. Tá? Então, a gente precisa encontrar uma expressão agora que represente a eletrodinâmica. Beleza por até aí? Beleza. Tá? Só um momento, professor. Não. Pronto. Pronto, né? Essa é uma equação de Maxwell, certo? Que a gente vai ter depois, que isso aqui é chamado lei de Gauss, tá? Essa é a equação de Maxwell, a gente vai ver isso depois também, ela não é modificada, né? E se eu não me engano, isso aqui qual é? Isso aqui tem relação com a equação, com a lei de Lenz, e quem mais? Eu esqueci o resto do nome dos caras aqui. Não sei se... E essa daqui é a... Bom, essa equação aqui não tem nome, né? Mas isso aqui é válido, né? Que também é a equação de Maxwell. Essa equação é a lei de Ampère, né? E depois a gente vai perceber que o Maxwell fez uma correção nessa equação teórica, muito bonito, né? Ele não fez essa correção experimental, né? Os experimentos estavam feitos por Faraday, certo? Na magnetostática, esses experimentos são válidos, certo? Então, primeira coisa, a gente vai ver aqui qual é a correção que Maxwell fez, certo? E depois dessa correção de Maxwell, a gente vai dizer por que ela é tão importante. Né? O que foi que aconteceu
que além dele fazer essa correção, foi que surgiu a mais para ele ser tão importante, né? Aí eu vou dar aí uma entrada para vocês. Maxwell conseguiu unir, tá? Conseguiu unir três coisas na realidade, a elasticidade com o magnetismo. Repara que aqui, ó, já está na eletrodinâmica. Essa daqui ainda não está na eletrodinâmica, mas vai entrar, então, é a junção da eletricidade com o magnetismo. Você tem a relação entre a eletricidade e o magnetismo, né? Certo? Então, você teria aí o eletromagnetismo. E você tem a junção agora do eletromagnetismo com a ótica, né? Porque ele consegue mostrar que o campo elétrico e o campo magnético, na realidade, gera uma onda. Essa onda a gente vai ver depois que é a luz, certo? Anda com velocidade c no vácuo, né? E você consegue mostrar essas coisas, tá? Então ele conseguiu juntar a eletricidade com o magnetismo e a ótica. Isso é muito... professor, por isso que ele fala aí da questão do tensor campo eletromagnético, né? A forma covariante, que ele fala mais na frente. Que ele unifica, no caso. Exatamente. É engraçado que naquela forma, no lugar de você ter 4 equações, você vai ter 2 equações, né? Só que vai ser a forma tensorial, né? Porque, na verdade, o vetor, o tensor, ele é um vetor, né? Só que com uma ordem maior, né? Assim? Com a ordem maior, exatamente. Você pode ter uma ordem lá que depende do número de dimensões, né? No caso lá, se não me engano, é 4, né, do tensor lá do campo elétrico, campo magnético lá. Só que ele define novos vetores, novos tensores. Tem um livro específico que é só para isso, só para mostrar eletromagnetismo na forma tensorial, tá? É bem legal também. Quem quiser ler e gostar dessa parte de tensores, é bem divertido, tá? Tem uma álgebra tensorial bem bonito. Então, para poder fazer a correção de Maxwell, né? Voltando aqui à história, primeiro a gente vai calcular o divergente da primeira equação, o divergente do rotacional de E, né? Isso aqui, obviamente, vai ser o divergente de menos d-ROM de B, d-ROM de T, certo? O divergente do rotacional, isso é uma propriedade, tá? O divergente do rotacional, isso aqui é 0. E aqui a gente pode botar o divergente aqui para dentro aqui. Então, você ficaria com menos d dt do divergente de B. E o divergente de B vale quanto? Vamos pensar, o divergente de B é 0, né? Certo? Então, 0 é igual a 0. Beleza. Essa equação, você observarem, ela não tem nenhum erro. Tá? Por que é importante a gente olhar para essa equação? Digo já para vocês, tá? Digo já para vocês qual o objetivo de ter feito isso aqui, né? Que tem uma história de simetria nas equações de Maxwell. E tem a outra equação lá, onde você tem o rotacional de B, o rotacional de B igual a μ0j. Certo? Igual a μ0j. Aí eu vou tacar o divergente aqui dos dois lados. O divergente do rotacional de B, isso aqui tem que ser igual a μ0 vezes o divergente de J. Aí observe o seguinte, o divergente do rotacional é 0. Mas quem é o divergente de J? O divergente de J é 0? O divergente de J ser 0, você está dizendo para mim o seguinte, que o divergente de J mais d-ROM de ρ, d-ROM de t é igual a 0, né? Que é a equação da continuidade. Para o divergente de J ser igual a 0, você está dizendo que a derivada, né, temporal da carga, da densidade de carga com o tempo é 0. Então, você teria somente cargas estacionárias, né? Ou seja, você estaria lá na magnetostática, né? Ou você teria corrente estacionária, né? Essas coisas. Então, você estaria lá na magnetostática. E a gente não está na magnetostática. A gente está na eletrodinâmica. Então, tem alguma coisa a mais aí, tá? Então, para ele poder dizer que você vai cancelar isso, ele vai pegar e reescrever o seguinte, ó. Esse cara aqui, para ser cancelado, você precisa colocar, então, menos, né? Um μ0, d-ROM de ρ, d-ROM de t. Mas quem é esse cara aqui? Tá? Então, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer essa brincadeira. Certo? Porque eu não posso pegar esse d-ROM de ρ aí, né? d-ROM de t, né? Então, você vai ter aqui... Ah, sim, ainda tem aqui um divergente, né? É, porque eu estou calculando aqui um divergente. Não, tá certo. É isso mesmo. Tá certo, foi mal. Aí ele vai pegar, vai colocar o seguinte. O ρ, que é a densidade de carga,
a gente pega lá da equação de Maxwell lá, observe, ó, que o ρ é igual a epsilon zero vezes o divergente de E. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entende isso? Então, eu vou substituir aqui, ó, o ρ por epsilon zero, vezes d dt, né? Epsilon zero vezes o divergente de E. Tá? Então, isso aqui, no fim das contas, vai ficar, então, o divergente do rotacional de B vai ser igual. Repara que eu adicionei zero aqui, né? Né? Para poder isso aqui dar zero, eu adicionei aqui um termo aqui. Tá? Então, foi adicionado à mão. Isso aqui eu posso escrever como sendo o divergente de μ0 vezes J menos μ0 epsilon zero, μ0 epsilon zero, d-ROM de T, do campo elétrico, né? Todo mundo entende o que foi feito, galera? Tá claro para todo mundo isso aqui? Caiu a ligação? Não, estamos ouvindo, professor. Não caiu, não. Tá tranquilo, pode escutar aqui. Tudo bem. Deu certo aqui, né? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Aí são mais propriedades, né, professor? Aplicando aí na... São mais propriedades, exatamente. A gente aplicou várias propriedades aqui, né? Nesses espaços aqui, né? Então, no fim das contas, você pode observar que aqui ó, você tem um divergente e aqui você tem um divergente. Você pode cancelar esses divergentes aqui e você vai ter os argumentos iguais, né? Então, estou dizendo para você que o rotacional de B é igual a μ0 vezes J menos μ0 epsilon zero, a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Tá? Ou seja, um campo elétrico variável gera um campo magnético. E essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, ele chama isso aqui de corrente de deslocamento. Tem um negócio no livro que vocês têm que ler, né? Que por que ele surgiu esse termo, como foi que surgiu esse termo, que ele coloca um capacitor, ele consegue ver o que é que acontece num sistema que tem um capacitor, por que a integral de B é diferente de zero e tal, tá? Não é nem diferente de zero, é diferente de μ0 vezes I, certo? É bem interessante essa parte. Tem uma discussão filosófica bem legal. Tá? Então, esse termo aqui é o chamado corrente de deslocamento e foi a correção de Maxwell. Tá? Repare que o que o Maxwell fez foi uma correção. Mas, além disso, ele colocou todo mundo em termos desse cálculo vetorial, tá? Em termos de rotacional, divergente, da forma como a gente conhece hoje. E, além disso, teve algumas implicações, né? Porque agora a gente conhece todas as equações de Maxwell, né? Quais são essas equações? Primeira equação, o divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. O divergente de B é igual a zero. O rotacional de E é igual a menos d-ROM de B, d-ROM de T. E o rotacional de B é igual a μ0 vezes J menos μ0 epsilon zero d-ROM de E, d-ROM de T. Tranquilo, pessoal? De boas? Aí, professor, são equações locais, né? Eu botei menos, foi? Para ter botado mais, né? Hã? São equações locais? É assim que elas valem para cada ponto do espaço, no caso, né? São equações locais, exatamente. Vale para cada ponto do espaço. Isso aqui é mais mesmo, tem razão. Porque se eu colocar menos aqui, o divergente de J é menos isso aqui, né? Aí fica, tem que colocar mais para poder, quando você somar, dar zero, né? Tem razão. Então, isso aqui é mais. Eu sempre tem que ficar prestando atenção nessas coisas, cara. Bom, então aqui são as 4 equações de Maxwell, certo? As 4 equações de Maxwell. Aí agora a gente vai fazer a seguinte brincadeira, né? Que é, você sempre vai ver uma camisa, para quem faz físico, né? Quem faz física, né? E Deus criou a luz, né? Aí Deus disse as leis de Maxwell e apareceu a luz.
né? Aí, para a gente poder fazer isso, essa brincadeira, a primeira coisa, a gente vai supor algumas coisas, certo? Primeiro, a gente vai supor que você está no espaço, tá? Se você está no espaço, significa dizer que você tem lá que o divergente de E é igual a zero, porque você não tem carga, né? Supostamente você não tem carga. O divergente de B é igual a zero, ou seja, eu estou pegando o ρ igual a zero, né? Só que quando você pega o rotacional de E, ele vai ser escrito como sendo menos a derivada do campo magnético pelo tempo, e você está pegando aqui a densidade de carga, né, também igual a zero, ficando só μ0, ε0, dρ de E, dρ de T. Essas equações aqui nem tanto, vou precisar nem tanto não, mas, enfim. Bom, a partir desse momento aqui, principalmente dessas duas equações aqui, a gente vai fazer o seguinte. Quanto é o rotacional do rotacional de um determinado vetor A? Vocês lembram? A gente vai lá para o capítulo 1. Lá no capítulo 1 tem uma propriedade lá que diz isso. Deixa eu ver aqui, cadê? Já volta a página um instante, por favor. Volto, meu filho. Beleza. Ó, o rotacional do rotacional de um vetor A, ele é dado simplesmente pelo gradiente do divergente desse vetor, certo? Divergente desse vetor, menos o laplaciano desse vetor. Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Só usando a propriedade. Então, aqui eu vou calcular quanto é o rotacional do campo elétrico. Rotacional do campo elétrico. Rotacional do campo elétrico. Certo? Quando eu calculo o rotacional do campo elétrico, né, obviamente posso ter isso aqui como sendo o gradiente do divergente do campo elétrico, certo? Menos o laplaciano do campo elétrico. Tá? Só que o rotacional do campo elétrico, a gente já viu isso como sendo menos dρ de B, dρ de T. A gente já viu isso já. Aí isso aqui vai ser igual. A gente já colocou que o divergente do campo elétrico é zero, porque a gente está ali no espaço, né? Então isso aqui vai ficar menos o laplaciano do campo elétrico. Então você tem ali o laplaciano do campo elétrico. Eu vou colocar só E, tá, pessoal? Só para igual a d dt do rotacional do campo B. Belezinha, todo mundo entendeu isso aqui até aqui? Tranquilo até aqui? Beleza. O rotacional do campo B, tranquilo, né? O rotacional do campo B, a gente acabou de escrever ele como sendo μ0, ε0, dρ de E, dρ de T, não foi? Então, repara que a gente escreveu isso anteriormente, ó. Tá vendo? Rotacional de B igual a μ0, ε0, dρ de E, dρ de T. Então, daqui você vai ter Laplaciano de E igual a μ0, ε0, a derivada segunda de E com relação ao tempo. Beleza, pessoal? Até aí? Aí o incrível... Né? Eu só copiar essa parte, por favor. Tá bom. Essa parte mesmo. Pode falar. O incrível é que μ0, ε0, isso aqui na realidade é 1 sobre C ao quadrado, não é? Não sei se vocês lembram disso. Deixa eu ver aqui. Permissividade versus permeabilidade. Igual velocidade da luz.
Cadê? Tem não? Deixa eu botar só assim. Sei. Apareceu outras coisas aqui. Talvez no Wikipedia apareça. Exatamente o que tem aqui, né? Ó. Belezinha, galera. Exatamente o que tem aqui. Tá aqui no Wikipedia. Aquelas mesmas equações. Aí você pegou o divergente de E, você pegou no espaço, né? Aí você tem isso, aí vai chegar exatamente nas mesmas equações, onde o Laplaciano de E, né, vai ser igual a 1 sobre C2, a derivada temporal, a segunda derivada temporal, né? E essa expressão, na realidade, é a equação da onda, né? Então, isso aqui é 1 sobre C2, logo você tem que o Laplaciano de E é igual a 1 sobre C2, D2 de E, D1 de T2. Beleza, galera? Todo mundo entendeu isso? Ok, né? Então, aqui você tem uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética tem velocidade c, que é exatamente a velocidade da luz. Logo, né, ocorreu a junção entre o eletromagnetismo e a ótica. Tá? Esse livro é tão importante, esse livro que vocês têm aí, o livro do Griffiths, principalmente essa parte do capítulo 7, né, que ele vai falar das equações de Maxwell, né, e depois ele vai falar de um negócio bem legal, que a gente não vai ter tempo de passar isso, né, como eu já falei para vocês, que ele vai pegar as equações de Maxwell, vai escrever as equações da onda, tá? Vai pegar a solução dessas equações da onda e vai mostrar a lei de Snell, a lei da refração, a lei da reflexão. Então, se ele consegue mostrar as leis da ótica usando ondas. E ele faz isso, o livro faz isso, tá? Deixa eu só conferir aqui quais são o capítulo. Não sei se é o capítulo 7, se é o capítulo 8, não, que ele vai falar de tensor. Ondas eletromagnéticas, capítulo 9. Né? Capítulo 9, ele fala de ondas eletromagnéticas. Tá? Aí, nesse capítulo 9, ele vai colocar essa parte. Ele vai definir qual é a solução da onda, né? Como é que é a onda, ele vai definir o que é o vetor de Point, né? Porque você tem um campo magnético, eletromagnético, onde você tem uma onda do campo elétrico, você tem uma onda do campo magnético. Ele mostra que essas ondas são perpendiculares, mas a direção da onda está indo no sentido do vetor de Point, né? Aí depois de ele fazer essa brincadeira, ele vai fazer as leis da ótica, se não me engano, tá? Onde ele vai mostrar a lei da reflexão, a lei da refração, essas coisas. E o capítulo 10, pessoal, vale a pena dar uma lida, quem quiser dar uma lida, que ele mostra uma coisinha chamada potencial retardado, tá? Que ele fala que, olha, as coisas não acontecem de imediato, as coisas levam um determinado tempo para acontecer. Mesmo que esse tempo dependa da velocidade da luz, mesmo que esse tempo seja muito pequeno, tá? Então ele vai discutir o que é esse potencial retardado. É bem interessante essa parte também. Eu não estou achando essa parte da lei de Snell, mas eu acho que está lá no capítulo 9. Tá? Enfim, galerinha. Espero que você continue a leitura. Né? E a elétrica é muito bonito. É muito importante aí. O curso de vocês é um curso de eletricidade e magnetismo, né? O Eletro 1. Eletro 1, quando eu fiz na UFC, né? Tanto na graduação como no mestrado, eu só vi essa parte de Laplaciano do potencial. Então, essa parte de equação de Maxwell, a gente foi ver lá em Eletro 2, só que o detalhe, quando se vai ver isso em Eletro 2, acaba vendo também guias de onda, né? E vocês não chegaram a ver guias de onda aqui, de jeito nenhum. Mas, enfim. Tá? Por hoje a aula eu vou dar para encerrada, a gente pode conversar um pouco mais, se tiver alguma dúvida. Professor. Inclusive, né, a própria física moderna, ela veio do eletromagnetismo, né, assim? Relatividade, né? Que depende da velocidade da luz, né? Para as coisas acontecerem. A transformada de Lorentz da vida. Enfim,
É bem interessante, é muito massa. Pois não, Dioclésio? Não, eu deixo o microfone aberto aqui para poder falar, sabe, professor? Poder ligar aqui. Ah, tá. Pronto, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá? Se vocês quiserem discutir mais alguma coisa, a gente discute. Se quiserem mais dúvidas, a gente tem. Tenta